E o ministro Flávio Dino, o Igor continua com a gente para falar desse assunto, determinou a suspensão do repasse de emendas parlamentares para 9 estados, sendo 3 deles aqui na região norte. A medida atinge emendas PIX com irregularidades, Igor. Exatamente. A Controladoria Geral da União fez uma auditoria em 10 municípios brasileiros por suspeitas, por exemplo, de desvio de finalidade. Então, uma emenda parlamentar, um dinheiro público foi destinado para determinada obra e foi feita outra coisa. Ou então há um esquema, um suposto esquema de superfaturamento. Tudo isso foi investigado pela CGU nos últimos meses. E foi constatado que dos 10 municípios que foram analisados, que passaram por auditoria, 9 não estão cumprindo as regras de transparência e rastreabilidade. Por conta disso, o ministro Flávio Dino, que teve acesso a essa auditoria da Controladoria Geral da União, determinou a suspensão das emendas PIX para essas 9 cidades que não atenderam aos critérios de transparência estipulados pelo Supremo Tribunal Federal. Flávio Dino determinou também que a Polícia Federal abra um inquérito para investigar esses indícios de irregularidades nessas cidades. E quais são essas cidades? Nós preparamos uma ilustração para mostrar para você, nossa produção vai colocar no ar agora. Vocês vão ver, por exemplo, que Carapicuíba, no interior de São Paulo, recebeu quase 151 milhões de reais em emendas PIX e desse dinheiro muitos ainda não estão comprovados que foram gastos de maneira adequada, da maneira como estava prevista. Aí a gente vai para o norte do país, uma capital importante para a região norte, Macapá. Recebeu quase 130 milhões de reais e há indícios de superfaturamento. Chama a atenção essa outra cidade também da região norte, a cidade de São Luís do Anauá. Essa cidade recebeu quase 90 milhões de reais em emendas PIX. E por que chama a atenção? Porque é uma cidade muito pequena, tem menos de 9 mil habitantes. É uma cidade que gera uma riqueza, um PIB de 150 mil reais. Quando a gente fala de PIB, a gente fala de a soma de todas as riquezas geradas pela cidade. E por que chamou a atenção? Porque é uma cidade que tem um desenvolvimento baixo, é uma cidade considerada em vulnerabilidade, pequena, menos de 10 mil habitantes e que gera uma riqueza que não é considerada tão grande assim para os padrões de Roraima, mas que mesmo assim recebeu 90 milhões de reais. Então o gasto com a cidade é infinitamente superior com o retorno financeiro que ela traz de volta. Então ficou em aberto como que uma cidade que recebeu tantos investimentos continua sendo uma cidade pobre. E também outra cidade de Roraima, lá para o 5º lugar, Iracema, passa mais ou menos pela mesma situação. Iracema é uma cidade de pouco mais de 12 mil habitantes que gerou uma renda, uma riqueza de 50 mil reais anuais, ou seja, uma cidade ainda mais pobre, mas que mesmo assim recebeu um investimento de 55 milhões de reais. Então são cidades pequenas, cidades que têm ali uma vulnerabilidade social em alta, mas que receberam montantes milionários nos últimos anos e mesmo assim não conseguiram melhorar a qualidade de vida, não conseguiram aumentar a riqueza dela, a riqueza anual. Então tudo isso ficou muito estranho para a Controladoria Geral da União, que enviou essa auditoria para Flávio Dino. As prefeituras de todas essas cidades vão ser investigadas agora pela Polícia Federal. A gente destaca apenas a cidade de São Paulo, que recebeu cerca de 55 milhões de reais e foi a única das cidades investigadas que atendeu aos critérios de transparência. Então, quanto menor a cidade, mais investimento e menos retorno. E por isso a Polícia Federal vai investigar esses indícios a partir de agora. Para discutir com você, mas eu acho interessante a gente trazer aqui na tela, para a gente até mesmo acompanhar, eu e Rosiane Chagas, para analisar aqui, né, essas emendas, o número que foi
repassado por aqui. Olha aí, ó. Vamos lá, Roseli Chagas, eu começo com você. Pois é, a gente tem essa cidade de São Paulo em primeiro lugar com 150 milhões de reais recebidos, que é Carapicuíba. Mas é claro que a gente olha aqui para a nossa região norte e chama a atenção essa cidade do Amapá, capital do Amapá, Macapá, São Luís de Anauá, em Roraima e Iracema. Todas elas com valores aí vultosos, né? Só para a gente ter uma noção ali, São Luís de Anauá, 89 milhões de reais, quase 90 milhões de reais. Chama muita atenção. Para um PIB de 150 mil. Pois é, a gente está falando de cidades pequenas que recebem todo esse investimento. E se levanta suspeita, tem que investigar de fato, até porque não é de hoje que a gente cobra mais transparência em cima das emendas parlamentares. É dinheiro público, meu povo lindo. É o seu dinheiro, é o meu dinheiro, né? É o nosso dinheiro e a gente vai seguir falando de emenda. Quer ficar por dentro de todas as informações e da programação da Crítica? Faz o seguinte, se inscreve no nosso canal e ativa as notificações para não perder nada. Até o próximo. Tchau!